Olha, a gente fala agora sobre uma pesquisa que repercutiu bastante essa semana, que trata sobre competitividade e produtividade aqui no Brasil. O Brasil caiu 7 posições, passou a ocupar a posição 65 no ranking mundial de competitividade em 2026. Esse levantamento avaliou um total de 70 economias, registrando o pior patamar do país em anos recentes. Sobre isso, portanto, a gente conversa agora com o Gilvan Bueno, nosso colunista do CNN Money. Gilvan, muito boa tarde para você. Obrigada pela presença mais uma vez. Vou começar, então, lhe perguntando para a gente entender um pouco melhor sobre essa pesquisa. O que explica essa queda da produtividade? Carol, muito boa tarde para você nessa audiência, nesse domingo. Aqui, a sua pergunta ela nos leva para o seguinte raciocínio. Normalmente, a gente olha para a questão de competitividade e pergunta o que a gente está falando? A gente está falando de 3 grandes eixos: o ambiente institucional, o ambiente econômico e o ambiente estrutural. Essa pesquisa, ela avaliou 70 países e desses países ela olhou a capacidade, por exemplo, de desenvolver projetos, de atrair investimentos, de encontrar uma mão de obra qualificada para a execução de produtos e serviços e de você ter um ambiente regulatório cada vez mais propositivo. E, principalmente, você teria muita transparência, muita segurança jurídica, uma capacidade de você desenvolver nossos projetos. Então, algumas empresas falam, olha, eu quero colocar minha planta aqui nesse país. Esse país vai ter uma mão de obra qualificada? Poxa, não tem. Então, isso é um problema e é isso que explica a queda do ranking. E os países que se destacaram foram Taiwan e Suíça e Singapura por essa capacidade produtiva de receber novos projetos. E essa aqui é a grande explicação para a gente começar o nosso diálogo. Olha, com os países, então, registrando o país, né, no caso o Brasil, registrando os piores resultados em força de trabalho produtivo e habilidades financeiras, como que as empresas, Gilvan, podem competir em inovação com as economias do topo da lista, por exemplo? Essa pergunta é muito boa e a gente vai usar um dado, tá? A gente vai pegar o seguinte, na parte de educação, no Brasil, a gente tem falado muito sobre inteligência artificial, olhado nossa capacidade de participar dessa grande transformação econômica que está acontecendo. Então, para isso, você precisa ter, por exemplo, engenheiros. E os dados da CNI nos mostram que nós temos muitos poucos engenheiros. Nós temos um déficit de 75 mil engenheiros. Aí a gente pode falar sobre investimentos em educação. A gente pode dizer que, segundo os dados mostram, que o Brasil atualmente investe 5% do PIB na educação. Parece o mesmo número dos países desenvolvidos. Só que existe um erro aqui, tá? O Brasil investe algo em torno de 540 bilhões de reais, sim, só que quando a gente compara os países que fazem 5% do PIB, eles são minúsculos, eles não têm aqui 5 mil municípios para você fazer essa comparação. Então, quando a gente compara isso, por exemplo, com a Suécia, que é um dos topos em termos de investimento, o valor é pequeno, 5% do PIB em educação é pequeno. Deveria ser 10%, segundo dados de algumas pesquisas, todos pela educação. Então, o que vem acontecendo no Brasil? Nós estamos caindo nesse patamar em 0,25. A gente tem reduzido os investimentos. E é por isso que hoje em dia, Carol, a gente está olhando muito que o agronegócio tem sido a grande captura desses investimentos, porque a gente é muito um país produtor de commodities. E isso cria essa defasagem de renda, porque algumas profissões pagam mais e menos em relação a outras. Então, as empresas hoje têm um desafio que é, às vezes, criar suas próprias produções, mas ela tem dificuldade de achar esses profissionais, essa mão de obra qualificada. E é possível a gente traçar, né, saber qual seria o caminho, então, de curto a médio prazo para reformular a qualificação da nossa mão de obra, melhorar dessa forma a competitividade da indústria e serviços, por exemplo? Carol, pergunta muito rica por onde você fala sobre a indústria, porque a indústria nos últimos 25 anos tem caído, ela tem perdido a participação no nosso PIB, porque a gente tem uma dificuldade de atrair e reter talentos e investimentos quando falta mão de obra qualificada. Os planos, Carol, eles precisam olhar em termos de médio a longo prazo. Por exemplo, aumentar o investimento em educação, em formação de profissionais com conhecimento em matemática. E então esses investimentos são o que vão fazer a diferença. Investimentos de médio a longo prazo, Carol.